O motivo de uma CPI é para que a gente tenha mais conhecimento, que a gente possa estudar mais profundamente, com pessoas capacitadas, especializadas, profissionais realmente de cada departamento, para a gente poder ter uma conclusão, porque a gente ouve o nosso prefeito falar hoje que nós não temos recursos, que o índice está alto, mas a gente não conseguiu acompanhar isso. Nenhum vereador aqui sabe realmente se isso é verídico ou não. Nós temos dúvidas referente a essa situação, porque os inúmeros ofícios, os inúmeros requerimentos não foram respondidos a contento. Então a CPI serviria para que nós realmente tivéssemos essa certeza. O prefeito está certo? O prefeito realmente tem colocado todos os pontos que nós precisamos saber para realmente avançar nesse assunto ou findar esse assunto também. Não é interessante para o município onde um desgaste da classe ele acontece todos os dias. Porque esse desgaste, Larissa, esse desgaste se estende à saúde mental. Esse desgaste que o servidor vem passando com essas inúmeras instabilidades leva à saúde mental. Eu vou usar aqui, Tabalipa, um jargão que a polícia usa muito. Quem não deve, não teme. E eu trago isso hoje para vocês aqui. Quem não deve, não teme. Eu trouxe mais uma vez aqui o texto da abertura da CPI, onde eu quero aqui realmente, como servidora, como educadora, agradecer aqui ao presidente da casa, Samirali, à vereadora Clérida, ao vereador Ronildo, que está de atestado, por acreditar numa luta, por realmente acreditar no servidor público, por realmente acreditar que o que nós estamos pedindo aqui é apenas sabermos da verdade. Aqui ninguém está para condenar o prefeito ou não, apenas para investigar, saber a verdade. São inúmeros documentos que nós não temos resposta. Então eu parabenizo vocês, vereadores, por vocês realmente comprarem uma luta que para o servidor, no seu dia a dia, não está fácil. Que para o servidor, que todo dia está lá com 35 a 40 crianças numa escola, com a problemática toda de uma família, enfrentando isso e se sentindo desvalorizado, não é fácil. Muito obrigado a vocês que entenderam essa situação e simplesmente aqui aceitaram abrir uma investigação. Essa investigação que seria aberta não seria para condenar ninguém. Seria para a gente realmente estar acompanhando. E eu volto a falar, quem não deve, não teme. Será que é, de verdade, a CPI o único instrumento que pode entrar lá e averiguar as contas do Fundeb? Não, muito pelo contrário. Nós somos os verdadeiros fiscais das leis, cada um de nós aqui. E o promotor de justiça também ganha para isso. E o Tribunal de Contas também ganha. Então por que não faz um documento para não prejudicar os outros setores? Porque na hora que abre uma CPI, todos os parlamentares, o governo do Estado, o governo federal, é para dar mídia e atenção para o Estado e para o país. Aquilo que vai vir para a Vilhena, que está tudo encaminhado, a probabilidade é enorme de parar. Porque lá está a instabilidade, não sei o que vai acontecer, não vou mandar. E Vilhena está aberto e começa a engatear e começa a entrar nos trilhos politicamente. Então uma coisa não tem nada a ver com outra. Não é a questão se deve ou não deve, é a maneira. Uma parte, senhor vereador. Com todo respeito ao senhor Pedrinho, com todo respeito, não ouvi, Pagano, quer falar comigo? Mas eu escutei então, por favor. Respeito a minha fala. Se eu tivesse falado com as vossas excelências, eu tinha respeito a minha fala que eu pedi a parte. Respeito a minha fala que eu pedi a parte. Eu pedi a parte. Se o senhor quiser falar alguma coisa comigo, estou aqui. Peço a parte na minha fala. Peço a parte na minha fala. Questão de ordem. Vereadora, por gentileza, eu a palavra te concedo a parte. Como te ouvi falar, presidente consentindo, está tudo bem. Eu acho que nós todos aqui somos bem grandinhos, não precisa disso, né? Eu acho que cada um tem seu espaço de fala aqui, a vereadora pediu a parte,
Ela vai ter a parte dela e depois você pede sua parte, vereador. É simples, cada um vai ter um momento de Questão falar. de ordem, eu fui citado nominalmente sem fazer parte da sala. Essa situação que o senhor trouxe, vereador, eu quero concordar com o senhor. Eu quero concordar e dizer que o senhor tem total razão. E o nosso maior desejo seria que isso estivesse acontecendo através dos documentos solicitados. Sim. Mas, infelizmente, as informações obtidas foram insuficientes. E, por isso, a gente tem outros mecanismos, quando, através do ofício e do requerimento, a gente não consegue as informações, nos resta a CPI. Mas eu queria dizer que o senhor tem total razão. E eu gostaria muito que o prefeito tivesse ouvindo a sua fala e realmente aprendendo a como responder um documento para não ficar dúvidas e não ser necessário chegar a uma CPI. Mais uma questão de ordem do que uma parte, presidente. Vereador, quando eu for falar com Vossa Excelência, eu cito seu nome. Não preciso dirigir-lhe a palavra sem citar o seu nome, não. Então, toda vez que a senhora for falar no microfone e citar o meu nome, eu tenho o meu direito de questão de ordem regimental, presidente. Gostaria que ele sempre fosse respeitado nesse sentido. Quero parabenizar, Pedro, porque é justamente nesse sentido que nós temos que pautar aqui. Inclusive, a autora da CPI, quando entrou um pedido de CPI para abrir uma CPI contra ela, essa Câmara reprovou. Porque essa Câmara entendia que aquilo era politiqueiro, que aquilo não tinha fundamento, que havia outros instrumentos e que já estava na Justiça para que a Justiça verificasse os fatos. E no final das contas foi o que foi feito. Nada aconteceu e era só mais uma ação politiqueira e mal intencionada de prejudicar a vereadora. Inclusive esse parlamento aqui reprovou essa CPI à época. Então é assim que esse parlamento de fato tem que ser conduzido. Naturalmente, esgotar todas as possibilidades possíveis de investigação. Requerimento, não lembro de ter votado aqui um requerimento solicitando o extrato bancário da movimentação financeira do Fundeb, das contas da educação. Isso não foi feito ainda. Não. Essas solicitações. Então, esgotando essas possibilidades, aí sim você demonstra a vontade de fato fazer uma fiscalização. E não de usar um instrumento ou os outros como massa de manobra para prejudicar a cidade e para prejudicar o Poder Executivo. Muitos instrumentos a serem esgotados ainda. E isso de fato. Inclusive, foi arguido a inconstitucionalidade formal e material pelo Ministério Público do Estado de Rondônia do artigo 73A, que era um dos principais... que era o artigo aqui que inclusive foi feito ano passado, por essa Casa de Lei de fato, foi em regime de urgência. E o fato de ter passado em regime de urgência não obteve parecer da Procuradoria Legislativa aqui da Casa de Leis, e abriu uma CPI em cima desses fundamentos, neste momento, não acho que é cabível, vereador Toninho. Nós temos que sim fiscalizar, nós temos sim exercer o nosso papel, só que há limite para as coisas. E precisa ser feito com a razão, porque quando começa com a razão, você sempre caminha com ela e termina com ela. E quando você começa sem a razão, o final é trágico. O final é trágico. Assim, por essa casa já passou vários procedimentos dessa maneira, e aqueles que não tinham fundamento, o final foi o que foi. E a razão sempre prevalece. Uma parte, vereador? Não, vereador, eu estou terminando. Mas o senhor foi... O senhor também foi a parte. Eu terminar o discurso. A parte também votou. O senhor também votou. Está a meu critério liberar a parte. Eu concluo o raciocínio. Se você tiver com o professor tiver um pouco de respeito à educação, um pouco de respeito à educação, por favor. Né? Se for para ficar agredindo a fala do parlamentar que está aqui no momento, eu acho que a parte não é oportuna. Obrigado, presidente. Voltamos ao raciocínio. Foi arguída inconstitucionalidade pelo Ministério Público. O Tribunal de Contas já se manifestou nesse sentido. Existe já uma discussão no Supremo Tribunal Federal. Eu sou a favor de que pague sim, eu sou a favor de que dê aumentos para os professores. Inclusive, foi um dos principais que puxou a luta pelo rateio do Fundeb. Agora, o que se cria aqui é que o seguinte, é que quando você tem uma opinião divergente, num momento oportuno, você vira o vilão. Ficam pintando aqui nessa casa que o fulano é contra a educação, e isso não é verdade. Todos os vereadores aqui desse parlamento é a favor da educação. Votaram um PCCS robusto. Tem melhorias a serem conquistadas? Tem melhorias a serem conquistadas. Mas esse parlamento nunca foi contra a educação. Nunca, em nenhum momento, nas últimas gestões. Inclusive, como disse, o rateio do Fundeb, todos aqui, está o vereador Zeca, todos aqui lutaram para que o japonês pudesse pagar e no final do ano o professor ter o seu dinheiro. E isso foi feito, não foi aberto CPI para isso não. Foi através de fiscalização, extrato de conta bancária, ir lá na contabilidade, fazer uma análise. Quando quer, é só ir lá e fiscalizar que acha assim o que tem que achar. Agora, a forma como estão conduzindo essa CPI não é para achar nada, não.
A forma que estão conduzindo essa CPI é para fazerem outra coisa, é para fazer maldade. E eu não estou falando isso para os professores não, porque os professores são os mais inocentes de toda essa situação, que querem receber o seu dinheiro, que querem receber o seu aumento, que querem sim complementar a sua renda, a renda da sua família, seu filho de professora, e eles estão agindo por justiça. Agora, tem gente usando o professor como massa de manobra, e isso é a paz pura verdade. Porque há instrumentos, muitos instrumentos de discutir isso, e é só olhar para o resto dos municípios do Brasil. Essa é uma discussão ampla. Os outros municípios do Brasil ainda estão tendo dificuldade até de decidir como que vão fazer. Uns dizem que não vão conseguir pagar, os outros estão discutindo juridicamente como que vão fazer o pagamento. Não é uma questão de, eu estou escondendo, é má vontade, não. É uma questão que assola o Brasil inteiro. É basicamente, abre o Google e dá um Google, pesquisa lá. Tem municípios que têm condições financeiras melhores, pagaram. Tem municípios que têm entendimentos diferentes, não pagaram. A grande maioria ainda não pagou. Eu acredito que o professor tem que sim ser valorizado. Se é aumento, que dê o aumento. Mas a gente não pode obrigar as pessoas a fazerem, através de uma força, querer obrigar as pessoas a fazer aquilo que elas entendem que não tem o direito. Isso se discute na justiça. Direito se discute na justiça. Porque não tem como, vou esconder, não é assim, tem que prestar contas no final. Tem uma prestação de contas que é discutida e votada nesse parlamento aqui, inclusive. Não se esconde o dinheiro assim. Ele pode dizer que não quer pagar, pode dizer que não tem, você vai lá e verifica, não tem aqui 30 milhões na conta. Aí ele diz que não quer pagar. Se ele não quer pagar, ele não quer pagar por quê? Porque é uma opinião dele. Se é uma opinião dele, eu sou contra ele não querer pagar. Agora eu vou caçar porque ele tem uma opinião jurídica distinta da minha? A gente verifica que tem que ter o fator gerador, qual que é o crime gerado, qual que é o crime. Então eu não vejo a motivação para a CPI. O diálogo aqui, as divergências são importantes para o parlamento, para o município. A questão do piso ela é bem complexa, existe até municípios como Santa Catarina que estão discutindo, porque houve uma mudança na lei do Fundeb. E o aumento também ele é dado por portaria. Então, criou-se um vácuo legislativo, porque ele tem que ter uma autorização da Câmara com relação a isso também. E a gente, também o prefeito vem se esforçando, a gente sabe que o país passa por essa crise pós-pandemia, e o tema que vai resolver essa questão do piso é o de 1218 do Supremo, que vai pacificar essa situação, vai dizer o que vai ser feito, o que não vai ser. Gente, essa questão da CPI, eu sei que às vezes a gente acaba criando um conflito aqui e muitas vezes um se magoa com o outro, um vereador, mas são visões diferentes apenas. Tem quem defende a não abertura da CPI e que tem quem defende a abertura da CPI. Nenhum lado, nem o outro, é questão de politicagem, é questão do que você acredita achar ser o melhor. Eu, por exemplo, optei pela abertura da CPI, e eu acho que em Vilhena só se chegou-se a isso, porque, com todo respeito, Pedrinho, e o prefeito é meu amigo, mas quem conduziu isso tudo de maneira errônea foi o prefeito. O prefeito, quando tentou colocar a sociedade contra a educação, o prefeito, quando tentou colocar inúmeras vezes a educação como se estivesse querendo tomar algo que não é dela. E a todo momento, a gente sempre falou que a educação em si, e isso eu acho que todo mundo aqui concorda, está buscando um direito que é dela, está buscando uma valorização a qual ela tem direito. Então, eu acho que o parlamento aqui, eu acho que essa é uma matéria que vai se encerrar, não tem mais por que ficar prolongando isso. A gente tentou, teve as 4 assinaturas, não teve a 5ª, se encerrou, vamos virar a página, vamos buscar outros caminhos de investigar.